Boa tarde a todas, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula número 3 do módulo 3. Por favor, vamos pedir para desligar a câmera e o microfone, porque a nossa aula está sendo gravada. Lembrando que a presença é automática a partir do momento que vocês ingressam na plataforma do Teams, tá bom? Uma coisa muito importante é para que vocês tenham atenção com relação às atividades obrigatórias do módulo 2. Hoje é o último dia. Quem tiver com dificuldade é só fazer um contato pelo próprio AVA. Hoje a nossa aula será com a professora Lúcia, que vai continuar falando sobre as formas da avaliação. Boa aula a todas, muito obrigada pela presença. Professora Lúcia. Boa tarde. Novamente nós aqui numa terça-feira à tarde, né? Que bom encontrá-las, né? É sempre uma honra para a gente, como núcleo, participar desse momento junto com vocês, né? Que foi idealizado para que a gente pudesse conversar um pouco sobre as avaliações e as avaliações externas também. Então, é uma honra, né? E, em primeiro lugar, agradecer vocês disponibilizarem esse tempo para estar conosco aqui. Eu queria hoje fazer uma coisinha diferente, mesmo com a gravação já iniciada, acho isso importante, mesmo sabendo que isso também vai ficar no nosso histórico, e isso é algo importante, né? Diante do momento que a gente está vivendo. Eu gostaria que, se vocês pudessem abrir as câmeras, todas, inclusive a equipe também, para a gente se reconhecer, se ver um pouquinho. Acho que a gente está precisando um pouco disso também, né? De olhar, de se ver, né? A gente que está aqui por trás das atividades, do planejamento, às vezes a gente tem a impressão de que isso que a gente está fazendo é muito técnico, né? É muito máquina, e a gente sabe que por trás tem outras pessoas, vocês estão nos assistindo, outras pessoas estão abrindo essa gravação durante a semana, que estão também fazendo o curso fora do presencial, e é importante a gente se ver. Jéssica, estou te vendo, que bom. A Marisa também entrou aqui no meu, eu estou com uma dificuldade de abrir todas as telinhas aqui, mas eu estou vendo a Marisa, a Jéssica, quem mais está aí? Tânia, cadê a sua? A Dani, a Li está aí, a Érica, a Simone, que bom. Estamos todas aqui firmes e fortes. Estou vendo mais uma linda aí, a Eliane. Está vendo a gente do carro, né, Eliane? Legal, Suziane, melhoras aí para você. Você que falou que não vai conseguir hoje teclar, né? É isso. Se precisar, a gente deixa para depois, você faz depois. Mas que bom vê-las todas aí. Então, a gente pode fechar agora. E aí, por que a gente pede para fechar? É só porque a Érica puxa para a gente o slide, né? E aí tem que todas estarem com as câmeras fechadas para poder aparecer só o slide e a nossa imagem. E porque a gente está gravando e fica para os demais alunos que assistem fora do horário, tá bom? Por isso que a gente pede para vocês fecharem. Muito obrigada, que bom vê-las. Então, vamos lá, Eriquinha? Pode começar o primeiro slide. Eu vou pedir para quem estiver ainda isso, com a câmera aberta, fechar. Ótimo. E aí a gente, dando continuidade à questão das avaliações externas, a gente vai falar hoje, o nosso objetivo é pensar e refletir um pouco sobre as avaliações que contemplam o município, né? Ou que contemplariam, né? Porque a gente vai ter alguns casos aí que ainda não estão fazendo parte, e pensar sobre, principalmente, como que a gente pode fazer uso, né, dessas avaliações, de alguma forma ou não, enfim. Esse é o nosso objetivo de hoje, é pensar sobre essas avaliações externas, de vários formatos aí que a gente tem atualmente,
e pensar como elas podem nos ajudar ou não dentro do fazer pedagógico, na sala de aula, dentro da escola. Tá ok? A próxima, por favor. A gente vai começar falando das principais avaliações que a gente tem hoje, né? Atualmente a gente tem essas avaliações externas, o PISA, o PIRS, o TAUS, SAEB, SARESP e o Avalia Mais, né? Que os nossos mais conhecidos são os 3 últimos, esses 3 primeiros são avaliações, 3 primeiras são avaliações internacionais. Então, o PISA, que é um programa, né, internacional de avaliação de estudantes numa determinada faixa etária, que é dos 15 anos. Em inglês, esse termo PISA é Program for International Student Assessment. Esse estudo é um estudo comparativo internacional, né, realizado a cada 3 anos, e através da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o OCDE. Né, a gente escuta bastante falar sobre eles, porque eles geralmente organizam questões não só da educação, né, mas de outras áreas também. O PISA, ele oferece informações sobre o desempenho desses alunos nessa idade de 15 anos, que é a idade considerada, aí na maioria dos países, uma idade que se finaliza o ensino básico, né, a educação básica. Na maioria dos países, então, finaliza com 15 anos, no nosso também, a média é essa, né? E ele vincula dados que se relacionam não só com a aprendizagem, mas com os antecedentes desse jovem, e moldam aí o que acontece na avaliação, né? E como eles olham para isso. O que de fato eles trazem de importante? Os resultados deles permitem que cada país, né, se compare ao outro, né, olhando para aquilo que esse jovem tem de finalização nessa etapa, né, e de aprendizagem, de desenvolvimento de aprendizagem na finalização dessa etapa. E os países tentam trocar aí entre si, né, e aprender com o outro para implementar políticas públicas, né, voltadas para a educação. Então, esse é o maior interesse do PISA atualmente. E claro, isso tudo para melhoria e a qualidade do ensino, né? Quem é responsável no país, né, pela organização, produção, aplicação, tradução, né, porque é uma avaliação internacional, é o INEP também, né, o mesmo que gerencia e conduz aí o SAEB, ele que trata, aliás, das 3 aí que nós vamos falar, é o INEP que faz toda essa, trabalha com essa logística, né? Desde a tradução até aplicação, coleta dos resultados, aí depois, quando eles finalizam o relatório traduzido nacional e também é formatado pelo INEP, né? E eles também colaboram com a OCDE, né? Nessa representatividade. O PISA, ele avalia 3 domínios aí, que é a leitura, a matemática e as ciências. Todas as edições que eles tiveram desde 2000, né, é baseada nessas 3 condições. E cada edição, é engraçado que cada edição do PISA, eles focam em uma dessas 3. E aí eles, claro, produzem mais itens dentro desses testes, com o predomínio de uma dessas 3 modalidades aí que eles avaliam, tá? Isso é importante. A primeira edição, como eu já falei, foi em 2000, né? E o mais incrível é que o Brasil participa desde o da primeira aplicação. E tem um dado muito importante. E o PISA, ele é muito secreto, assim, é uma condição que às vezes a gente, às vezes não, a gente que é da secretaria não tem acesso, né, e nem sabe quais são as escolas que eles vão aplicar. A gente sabe que acontece tanto na pública quanto na particular, né, mas a gente não tem acesso a isso, a gente tem acesso depois aos resultados. Que mais? O PISA iria ser aplicado neste ano, 2021. No entanto, desde o ano passado, eles já consideraram a questão, né, da pandemia e
prorrogaram essa aplicação que aconteceria esse ano para o ano de 2022. E a próxima também, que ocorreria em 2024, já foi transferida para o ano de 2025. Então, isso é um dado muito importante para a gente, tá? O que é importante falar para vocês também, o relatório que eles produzem, o relatório final, ele é bem completo, um pouco difícil de se ler e compreender, até porque, né, em outra língua, mas a gente também tem um relatório que é produzido num tamanho mais sucinto, que é o relatório que o INEP ajuda a elaborar. E aí traz informações sobre as questões dessa aprendizagem no Brasil. Então, é uma importante avaliação, né? Apesar da gente falar assim, mas não atende diretamente o nosso público, que é de primeiro ao quinto ano. Mas se a gente pensar que também nós temos alunos nessa faixa etária, muitas vezes por conta do fluxo, porque, né, enfim, foram reprovados ou porque evadiram e retornaram, e aí alguns já estão na EJA, né, a maioria é na EJA, porque geralmente quando vai para matrícula no quinto ano é imediato uma transferência para a EJA. Então, nós temos sim esse público, nós atendemos, né? Então, é importante observar os relatórios, né? Eu acho que para a gente que está na educação é bacana a gente entender também isso, né? Como que o nosso aluno, porque é nosso, né? Passa por nós numa certa faixa etária, como é que ele chega na idade de 15 anos em relação aos demais países, né? No que diz respeito às aprendizagens. É muito importante, sim. O segundo aí que a gente vai falar um pouquinho é o PIRS, né? O PIRS, na verdade, não é uma avaliação em si, mas é um estudo, né, que se dá através de um teste também, é um estudo internacional do progresso da leitura. Essa sigla aí, PIRS, é Progressing International Reading Literacy Study, que significa é um progresso na leitura dos estudantes, e ela avalia a leitura dos estudantes nos 4 anos, né? Quando eles estão no 4º ano do ensino fundamental, eles realizam essa avaliação. Na verdade, ela acontece desde 2001, mas o Brasil só iria participar agora, neste ano de 2021, pela primeira vez, né? E pelo andar da carruagem, não sei se de fato nós iremos ter essa avaliação ou participar dela aí como havia sido planejado. Ela também contempla 2 eixos, né, dentro da leitura, que é a experiência literária e a aquisição e uso dessa informação. O estudo também considera fatores contextuais que podem influenciar no desempenho da leitura. E acontece mediante também questionários para os estudantes, professores, diretores, e até os pais participam também, né, os responsáveis aí dentro dessa pesquisa. Os resultados do PIRS permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades de leitura de seus estudantes, em relação também aos demais países. Novamente, a gente vê aí que é uma outra avaliação que a gente enxerga um recorte, né? Porque, vejam, todas essas são recortes, né? Nenhuma delas, até mesmo quando a gente fala de instrumento dentro da sala de aula, e é sempre um paralelo que eu faço. A avaliação externa, ela jamais vai dar conta, né? Um instrumento único de observar o todo, né? São recortes. Então, o PISA observa, através de uma faixa etária, algumas condições de aprendizagem. O PIRS é voltado para a questão da leitura também, mas aí com metodologia específica, através de um estudo, de uma pesquisa, junto com os alunos, né, através de um questionário, enfim, também tem a avaliação para os alunos e os questionários para os educadores aí e os responsáveis. Em ambos, a gente vê a ideia maior é de uma comparação entre países, e óbvio, né? Quando a gente pensa em países, né, tem todas as condições aí socioeconômicas diferentes, mas enfim, geográficas também, né? Até
geograficamente falando, e política na questão de território, enfim, né? Mas é importante, é um dado importante, porque ele sempre tenta observar a aprendizagem e aí comparar o que está acontecendo em determinado país, né? E a gente, obviamente, também, quando faz a leitura desses relatórios, a gente pensa na condição do país, que país é esse, né? Onde aqueles resultados são apresentados, que país é aquele outro que são apresentados outros dados. Então, é bem importante esse olhar, né? Um olhar que a gente sabe que é diferente olhando para o todo, mas que tem que ser comparativo olhando para aquilo que está acontecendo dentro das escolas. E o comparar não é, como eu falei na aula anterior, né? Eu não posso comparar para apontar, né? Mas é comparar através de critérios para que eu julgue essa situação e possa replanejar em cima dela. De acordo, é claro, quando a gente pensa em avaliações internacionais, de acordo com as possibilidades que a gente tem. E é um dado importante porque isso mostra para quem, né, está no topo da cadeia alimentar, para os ministérios aí de educação, as políticas públicas trabalhadas num determinado país, que tem resultados melhores, e como que isso pode ser aplicado dentro do nosso país? Quais os investimentos precisam ser feitos para que a educação também esteja aí dentro de um patamar bom, né, razoável, e até que é sempre o nosso, que nós almejamos, o adequado e acima do adequado. Então, é importante também, né, quando a gente para pensar sobre isso. O INEP também é responsável, né, pelo PIRS, aí, por toda essa implementação que estava sendo preparada para aplicação neste ano. Ele é o responsável por também traduzir e mostrar para a gente aí os resultados em relação a outros países, mesmo nós não ainda participando dessa avaliação. O terceiro é o TAUS, que é Teaching and Learning International Survey. É uma pesquisa sobre ensino e aprendizagem, coordenada também pela OCDE, e o foco é avaliar o ambiente de ensino e aprendizagem, as condições de trabalho dos professores, dos diretores, da própria escola. No Brasil também o INEP é que é responsável, né, pelo tratamento aí dos dados do TAUS, e é uma pesquisa direta, né? Como que é o formato? É uma pesquisa, então segue os questionários para essas pessoas, né, dentro do âmbito escolar, elas respondem, é coletado também de forma amostral, né? Todos eles aí não são censitários, né? São amostras coletadas tanto da pública quanto da particular, da privada. E a busca de percepção, né, desse meio, né, do ambiente escolar e dos atores que aí participam. Então, o TAUS é uma pesquisa, eu penso muito assim, né, é uma pesquisa que vem direto ao nosso encontro, né, e é importante, eu acho que falei numa das primeiras aulas, né, sobre o questionário, porque no SAEB também tem um questionário que é complementar aos testes e que os professores respondem. E todas as vezes que nós recebemos isso, é muito, muito importante que a gente responda com a maior clareza e pontualidade de onde nós estamos, porque isso difere muito de escola para escola, mesmo dentro da escola pública, né, do ensino público, mesmo dentro de uma própria rede. O que acontece numa escola não é o que acontece em outra, a gente sabe bem disso, né? Eu, durante alguns anos, no início da carreira aqui na prefeitura, eu era PAEB, né, que era uma professora volante que tinha no período. E a gente trabalhava em várias escolas, porque substituía, então faltava um professor, ou o professor tirava uma licença
né, gestante, de maternidade, e eu cobria, enfim. E aí eu passei por várias escolas, e cada escola é uma realidade diferente, né? Isso é motivador e é um foco de estudo, né? Porque a gente sabe que o que acontece em uma não acontece em outra. E aí há grandes diferenças também nos resultados. Isso também é importante pensar. Mas, enfim, essas três aí são as avaliações. Pode passar o slide, eu sempre esqueço. As três avaliações externas, internacionais que a gente tem. Pode passar também, Eriquinha, por favor. E aí vem para as nacionais, as principais que também acontecem no nosso município. O SAEB, como a gente já estudou, né, toda uma aula, né, que é o conjunto de avaliações e aí que formam esse sistema, olhando sempre para a educação básica no nosso país. O SAEB, ele tem uma devolutiva dentro da plataforma, né, que também é acolhida aí pelo INEP. O INEP é o órgão organizador de todo esse sistema, das avaliações, desde a produção de itens, de toda a logística dessas avaliações, do sistema, e também dos resultados e dos relatórios, né, o INEP produz. E dentro da página do INEP, na parte do SAEB, né, vocês conseguem entrar numa outra plataforma que é um pouco mais pesada e carregada. Por exemplo, na secretaria eu não consigo abrir, porque precisa de mais espaço no computador, enfim. E aí nessa devolutiva tem dados mais focados para nós que estamos dentro da sala de aula. Então tem essa devolutiva, né? Quando a gente olha só para aquele número que o SAEB produz, que é o IDEB, né? A gente fica pensando, mas é só um número, enfim, é um número. Né? Por trás desse número, o que tem? Então, para que a gente saiba que por trás desse número tem sim uma devolutiva pedagógica, que é, como eu trouxe para vocês naquele histórico, naquela linha do tempo, também foi num período e foi inovador, né? Porque o SAEB não fazia isso. Então, sempre foi muito distante da prática pedagógica. E o que aconteceu depois é que eles lançaram essa plataforma, que é muito importante para que a gente possa, de fato, entender o que significa aquele número proposto, né? Que serve para cada escola, que depois de somada todas das escolas geram um número para o município, e que muitas vezes nem quem, né, tá lá na frente, no topo, sabe o que significa aquele número, que deveriam saber, enfim. Mas, voltando, a gente tem também o SARESP. O SARESP, quem trabalha na educação pública estadual conhece bem, né? Porque ele também é uma avaliação aplicada na rede estadual, mas que também pode ser aplicada na rede municipal. Alguns municípios participam do SARESP, eu acho que eu tinha um dado aqui, mas está um pouco desatualizado. E não só as escolas municipais, mas escolas como o SESI, particulares, se quiserem também podem ter acesso ao SARESP. O SARESP foi criado em 1996, né, e ele tinha a intenção, né, até então, de subsidiar a Secretaria de Educação na tomada de decisão quanto à política educacional, verificar o desempenho dos alunos da educação básica para oferecer informações a todas as instâncias do sistema, e a reorientação da proposta pedagógica dentro das escolas, além de capacitação também, né, para o estabelecimento de metas para o projeto de cada escola. Então, inicialmente, essa era a proposta do SARESP. Depois de um período, né, das edições de 96 até a 98, que ela é considerada a primeira fase do SARESP, eles apresentaram uma mudança também na aplicação das avaliações, que nessa primeira fase era aplicada no início do ano. Eles chamavam de avaliação de entrada, que verificava como o aluno estava naquele momento, né, vindo de um ano anterior, e como
estavam essas aprendizagens nesse ano, começando. Depois dessas primeiras edições, passou-se então a fazer no final do ano, né? E no final do ano eles consideram como avaliação de saída, né? E aí observam o que foi desenvolvido pelo aluno ao longo daquele ano. Isso é muito importante a gente pensar. Além disso, né, o SARESP tem também uma implicação para quem é da rede estadual, muito importante, que é a questão da meritocracia. Ninguém fala isso, né? A gente tem que falar assim. Tem isso também no SARESP, né? Os professores recebiam, né, uma bonificação, como não aconteceu esses 2 anos, né, o ano passado é esse, então não sei como é que está o andar da carruagem. Mas até então a gente recebia, porque eu faço parte também do Estado, né, recebia uma bonificação pelo número atingido lá, determinado como meta para os ensinos. Então, ensino médio, final do fundamental, 2, enfim, que é o que eu atuo. Então, nós professores recebíamos um bônus, uma bonificação de acordo com o que foi atingido da meta, ou superado. Se isso é bom ou ruim em relação à educação, né, é uma reflexão que nós precisamos fazer individual, enfim, e pensando em outros assuntos para além só da avaliação, né? A avaliação não é responsável por isso, né? As pessoas confundem muito isso. Confundem que a avaliação sempre está ligada a essa questão de bonificação. E isso não é uma verdade. A avaliação, ela faz parte do nosso trabalho cotidiano da sala de aula, né? E da secretaria também, e dos municípios, dos estados, dos países, mas ela não está diretamente ligada a esse assunto. Está, né, nesse caso do SARESP, mas não em todos. Então, acho que é sempre bom a gente ter um pé atrás quando alguém aponta que a avaliação está ligada a essa questão. Nem sempre, né? E no nosso caso, não acontece no município, mas acontece nas escolas do Estado. O SARESP pode ser aplicado nas nossas escolas? O SARESP, né, esses testes podem sim, mas nunca foi requerido, né, por nenhum secretário essa avaliação, porque todos os anos é nos oferecido sim, né, o Estado oferece e aí é de cada município, querer ou não, né, isso é uma questão política, a gente entende. Enfim, SARESP é isso. E, finalmente, o Avalia Mais. Né? O Avalia Mais, que é um sistema nosso, né, particular, da rede municipal de Guarulhos, das escolas, das nossas escolas, né, públicas, foi desenvolvido em 2017, iniciou em 2017, né, e vem se construindo e tentando melhorar cada ano, né, e é um grande orgulho nosso, né, orgulho no quesito de participar desse desenvolvimento e saber que ele tem dado e gerado resultados importantes para a secretaria, né? Porque a gente sabe que o intuito maior é sempre da secretaria, né? Como o SARESP é da Secretaria do Estado e eles produzem resultados também. Os resultados são disponibilizados numa plataforma, esqueci de falar disso, né, gente? São disponibilizados numa plataforma também de acesso, os professores, explicando aí aquilo que foi atingido, aquilo que não foi desenvolvido, isso é muito importante, para que a gente possa utilizar dentro da sala de aula também, né? Olhar para os resultados e tentar replanejar em cima. E o SARESP também traz essa plataforma que a gente pode utilizar dentro, né, e como professor, não só a escola, né, como um todo, gestão. E o Avalia Mais, como eu estava falando, esse orgulho de participar desse desenvolvimento e de ver que a Secretaria tem utilizado isso, né, como um meio para pensar formações, pensar
políticas para que haja uma melhoria dentro do município, né? E se intensifique a qualidade de ensino, de aprendizagem dentro das nossas escolas. Então, Avaliar Mais é um sistema novo, né? Novinho em relação aos outros, começou em 2017, e tem também uma plataforma, né? A Érica, acho que em uma das aulas conversou com vocês, explicou aí como que funcionava, né? Qual que era o acesso dessa plataforma, e a minha proposta a partir de agora é que a gente observe alguns dos relatórios, né, que são apresentados lá, e que durante esse olhar, vocês já comecem a refletir, né, de que forma, se você já viu, ou não, né, porque tem algumas pessoas que não tiveram acesso, a gente já soube disso, mas outras sim, como esses relatórios poderiam ou não poderiam ajudá-los, né, dentro do fazer na sala de aula, né. Então, a proposta agora, na apresentação dos 3 próximos slides, é essa, de que vocês reflitam sobre isso, tá? Então, sempre pensando no que vocês fazem dentro da sala de aula, se serve ou não serve. É claro que eu vou puxar a sardinha que serve, tá? Vamos lá. Érica, por gentileza, pode passar para o próximo slide? Muito bem. Essa plataforma, que é a plataforma Avalia Mais, ela fica dentro do sistema, lá no portal de educação de Guarulhos. Na primeira página tem o nosso login lá, Avalia Mais. E clicando ali, a escola tem acesso, né? Na verdade, hoje são 2 acessos que cada escola tem, né? Que é o diretor e coordenador, diretor vice, né? Um coordenador. A gente não consegue, né? Como a gente explicou, liberar acesso para todos os professores, porque a gente tem, seria uma sobrecarga muito grande, o sistema não é um sistema, né, tão forte assim, potente para conseguir segurar muitas pessoas ao mesmo tempo dentro da plataforma. Então, a gente não tem essa possibilidade. Mas a nossa motivação e tentativa é de que os coordenadores possam levar isso para vocês, né? Numa hora de atividade, conversem logo após saírem os resultados, né? Se puderem imprimir, né? Ou se não puderem imprimir, enfim, passassem de alguma forma essas informações para vocês, os professores, né? Então, todas as vezes que nós realizamos uma avaliação, a gente manda um memorando, ou a gente faz, né, uma formação com os gestores, né? Com o diretor, com o vice ou com o coordenador, falando dos resultados e salientando isso, né? De que eles levem esses resultados até vocês, porque é o que a gente também tem grande valor, né? E quando a gente observa um resultado como esse, que aparece aí, ó, percentual de dificuldade dos alunos da escola que realizaram avaliação em cada descritor. E aí a gente tem a escola, né, na primeira linha, e a turma. Então, tem uma determinada turma na segunda linha. E esse é um comparativo, lembram que eu falei de comparativo. Então, para o gestor, para o diretor, ele tem um olhar. Ele vai olhar e vai falar assim, o que eu faço, né? Porque ele vai olhar as diversas turmas que ele tem dentro da escola. E ele vai perceber que talvez em algumas as dificuldades sejam mais elevadas. E aí o que ele tem como gestor, né? Claro, ele sabe muito bem desse papel dele, e isso acontece normalmente dentro das nossas escolas, e eu espero. Ele atua dando subsídios para esse professor, conversando com o coordenador, né? Porque o diretor também é pedagógico, né? Então, o diretor é pedagógico, o vice também é. Eles estão numa administração que é pedagógica,
Então, ele tem que ter esse olhar, participar desse movimento, sentar com o coordenador, perguntar, questionar e subsidiar, né? Esse é o nosso entendimento. E a partir daí, o coordenador sentar com o professor, né, e verificar as dificuldades, né, tentando saná-las. Então, qual é o problema? O que a gente pode ajudar? Como é que a gente faz? O que está gerando isso? Vamos, né, e trocar entre os pares. Olha, tal sala, eu sei que foi, né, eu estou falando do coordenador. O coordenador sabe que aquela sala se saiu melhor, teve resultado melhor naquele escritor. Então, peraí, professor, vamos conversar. O que você fez? Quais, né, foram as abordagens? O que você tratou para que as crianças desenvolvessem melhor aí essa aprendizagem? Você pode compartilhar, né, numa determinada hora atividade com um grupo, né, e isso é benéfico, né, porque de repente é uma sacada que ele teve que eu não tive, né, e aí eu falo, poxa, é verdade, isso pode ser que funcione também, pode ser que também não funcione, né, são tentativas que a gente faz como educador, e na educação a gente faz isso sempre, né, tentativas e mais tentativas para que a gente alcance a todos. De alguma forma, essa nossa mediação seja capaz de envolver e trazer benefício para os nossos alunos. Então, quando a gente olha para esse quadro, né, e que eu queria que vocês observassem, ele é exclusivo para o diretor da escola? Será que ele me serviria para alguma coisa? Eu olho lá, tem descritor tal, percentual tal, não foi bem, olha só aquela ponta ali, né, o que aconteceu ali. Então, é isso, desses resultados que eu, né, claro, estou apresentando para vocês, eu acredito que ele sirva de alguma forma. Eu queria que vocês refletissem se sim ou não, enfim, tá bom? Pode passar para o próximo. Esse segundo resultado aí apresentado para a gente deixa eu ler aqui, a minha folhinha menor. É a quantidade de alunos por alternativa. Então, o quadro abaixo é um demonstrativo das alternativas assinaladas pelos alunos do 5º ano, turma A, da escola tal, em cada questão da avaliação institucional. Os campos das colunas A, B, C e D, que estão grifadas, representam as alternativas corretas para a questão. Então, vejam, a questão 1, né? O que a gente tem aqui? Quantos alunos acertaram a correta? Quantos acertaram as não corretas? Quantos deixaram em branco? O percentual de acerto numa coluna e o percentual de erro na outra coluna, né? Outra pergunta que a gente lança aí. Isso serve para o professor? Lembrando que há outros, né, dentro de todos, eu trouxe só alguns selecionados ali. Mas, por exemplo, você pode perguntar, Lúcia, mas eu sei o que é esse descritor? Sim, né? No comecinho da plataforma, onde aparecem os resultados, a gente elenca aí que é cada um deles, né? O D1, que é, o D2, D3, D4, enfim, o que é cada um deles. Há também uma divisão por nível, né, que eu vou falar no próximo. Então, o que é um nível 1, o que é o aluno que é nível 2, o que é o aluno que é nível 3. Tem sim todas essas considerações para que você compreenda, então, o que é o D9 fácil, né? O que é o D15 difícil, né? O médio também na formulação dos itens, né? Que são as questões, são elaborados critérios, e esses critérios a gente utiliza para formular os itens, né? Dentro de uma operacionalização em que esse item fique dentro de um nível básico, mediano e alto, né? Sabendo que para cada um desses, um descritor apenas, né?
uma aprendizagem, existe um item que o aluno facilmente resolveria e daria conta, né, dessa aprendizagem, que ele teria que utilizar outros mecanismos cognitivos para alcançar, e que ele exploraria o total desses mecanismos para alcançar o desenvolvimento desse descritor, que a gente agora passa a chamar de aprendizagem, de acordo com o currículo, né? Então, isso também é explicado, né, na plataforma, essas questões que são fáceis, médias, difíceis, e aí esse resultado. E aí, novamente, eu pergunto, isso serve, né, esse resultado aí, de alguma forma, ou para alguma coisa para o professor dentro da sala de aula? Ele, claro, utilizando a avaliação institucional, né, da rede, né, ele tendo acesso aí, ele pensando no que foi recortado dentro dessas aprendizagens que ele desenvolve, tantas outras, mas essas que foram recortadas dentro da sala, se isso colaboraria para algum avanço, né, ou para algum outro tipo de trabalho. Então, é outra reflexão que eu deixo aí para vocês. De que forma, né, como isso serviria? Ou não, né, não serve. E tudo bem. Vamos então para mais um slide. E esse é o último, tá, pessoal? É meio cansativo, né? Mas são reflexões que a gente precisa de vez em quando parar e realizá-las, né? E eu acho muito bom a gente ter esse espaço junto com você que é professor, né? E que eu espero que você consiga levar para a escola ou para as horas de atividades essas reflexões que a gente vem tentando fazer ao longo do curso. Para a gente eu já falei para vocês isso e falo sempre, né? Vocês são as formiguinhas também como nós, que tentam disseminar aí conversas sobre avaliação, né? Tirando alguns estigmas e trazendo luz, né, para aquilo que ela de verdade é. Então, prosseguindo aí, esse próximo quadro são as respostas dos alunos por turma. E aí tem alunos da turma do 5º ano A que realizaram a avaliação em língua portuguesa no primeiro semestre de 2019. E aí eu passei essa tarja, né, porque é de uma determinada escola, tem nomes aí reais, não fictícios. E a gente, o que eu quis trazer para vocês é o que a gente apresenta, não sei também se vocês já tiveram acesso, posso estar falando uma coisa que para vocês é comum, mas pode ser que também não seja, né? Então, vale a pena a gente reforçar. E aí, nesse quadro, aparece aluno por aluno, quais as respostas que eles colocaram aí, né? Quais aqueles que deixaram respostas em branco, que não responderam, e o número total, né? Deixa eu só ver aqui, de acertos nessa penúltima coluna, e na última coluna, em que nível, né, que essa criança se encontra nesse momento, nesse recorte, nesse dia, que é importante, né? De repente ele nem é desse nível, mas nesse dia, né, é importante a gente lembrar disso. Nesse dia ele se encontrava nesse nível. Ai, Lúcia, por que você está falando isso? Porque, né, é verdade. Muitas vezes a gente tem essa noção também que a avaliação ela gera temores, né? E a gente é muito interessante. A gente numa conversa, eu lembro-me que a Érica falou de uma questão que a gente transforma a avaliação num determinado monstro, né? E a gente faz isso, né? Até a gente faz também. Olha, vai ter prova, viu? Vai ter prova, vocês vão ter a prova como vai ser, né? E a gente transforma a prova, que é um dos instrumentos avaliativos, num bicho, num monstro, né? E isso a gente não tem muita noção, mas para a criança pequena que a gente atende, ela gera um temor aí. E aí, nesse dia desse recorte, dessa avaliação, se
esse tema não for bem trabalhado na sala, né, se não for dado como, olha, é só mais um exercício daquilo que a gente tem realizado, né, é uma atividade, né, normal, diária, cotidiana, com um formato diferenciado de aplicação, mas que só vai demonstrar aquilo que vocês fazem naturalmente todos os dias. Então, é um propósito nosso também que todos os instrumentos de avaliação sejam tratados junto com os alunos de uma forma mais tranquila, mais leve, mais natural, mais suave, mais como uma proposta mesmo de eles conseguirem se perceber e de nós também. Isso seria, né, o ideal, perfeito. Mas a gente sabe que a gente tem dificuldades até de formação nossa mesmo, né, para gerir essa situação, mas que seria importante. Né? E aí, quando eu falo, eles estão nesse nível, nesse dia, porque de repente um aluno está tão tenso, tão preocupado, tão amedrontado com essa situação, que para ele, de repente, ele não vai conseguir se expor tudo aquilo que ele consegue desenvolver nesse determinado dia, por conta dessa situação, né, dessa pressão que vocês responderam também, que eu achei muito importante, dessa cobrança, né? E talvez essa cobrança seja nossa, né? Seja uma cobrança que nós carregamos, porque nós aprendemos assim, e aí a gente transfere para os nossos alunos, né? E que eu acho que a gente pode mudar, né? A gente pode levar a avaliação, qualquer tipo de instrumento avaliativo, como uma forma de reconhecimento, né? Mostrando para o aluno que é reconhecer, né? E isso é mais importante. E tirando esse peso, essa sobrecarga, essa tensão, essa apreensão das costas dos nossos alunos e das nossas também, né? Porque a gente sempre também, e eu acredito que em vários momentos a gente também passa por avaliações, passa por testes e a gente tem que entendê-los e ter essa leveza para realizá-los. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu trago esse último relatório para vocês, para essa observação, né, do que a avaliação da rede gera, né, e tem mais outros tantos lá dentro da plataforma, que seria muito interessante que vocês também conversassem com os gestores, com o coordenador, né? Finalizando a avaliação, a gente, em média, tem aí depois que, geralmente são os coordenadores que inserem as respostas dos gabaritos, ou em algumas escolas são os professores também, mas fechando o período de encerramento da inserção dos gabaritos, a gente fecha a plataforma, consolida os dados, e isso geralmente uma semana nós temos essas respostas das avaliações objetivas, né, dos testes objetivos aí. Depois acontece da produção de texto, que aí leva um pouquinho mais de tempo, que geralmente a gente propõe que o professor faça a correção, né, nas últimas foram feitas pelo próprio professor da sala, inseridas, né, e aí demora um pouquinho mais de tempo, e depois a gente também apresenta os resultados da produção de texto. Outro dado muito importante, que eu acho que a Érica já trouxe também, mas eu vou reafirmar isso, né, falar novamente para vocês, é sobre uma devolutiva pedagógica, que ela é dada a curto prazo, né, assim que saem os resultados, a gente observa quais foram os descritores com maior fragilidade da rede e a gente prepara uma devolutiva mostrando qual seria a resposta certa, o que é aquele descritor, né? O que ele solicita, qual a essência dele, os distratores, que são as alternativas incorretas, por que a criança, né? A possibilidade do porquê a criança optar por uma daquelas alternativas que ainda não é a correta, porque algo que é importante da gente falar, dentro das avaliações municipais, né, dessas duas provas de língua portuguesa e matemática, as alternativas são pensadas dentro de uma escala de progressão do desenvolvimento da habilidade.
né? Quando falta um pouquinho, então ele chegaria a esse ponto. Então falta mais alguma, ele chegaria nisso. E a gente vai tentando, né, na formulação do item, também através de critérios, criar essas alternativas. Não digam nunca que é pegadinha, não é pegadinha, né? Situações de desenvolvimento que a criança ainda não completou. E se vocês observarem, quando a gente encaminha as devolutivas pedagógicas, em relação a esses descritores com maior fragilidade, vocês observam a nossa argumentação a respeito de cada uma das alternativas. Isso é bem importante, bem bacana. E essa devolutiva que acontece, ela é, assim, totalmente direcionada para vocês, né, para o professor e para uma discussão dentro da escola. E a gente sempre espera que isso aconteça. Então, assim que termina, a gente produz e encaminha através de memorando para os coordenadores para que eles trabalhem com vocês e que vocês entendam o que aconteceu com esse descritor. Então, é bem bacana isso daí. Isso é outra parte que acontece fora os resultados da plataforma, tá? Então, era isso que nós queríamos trazer, né? Gostaríamos muito que vocês tivessem como acessar, e se for possível, né, se vocês já conhecem, que vocês conversem com os coordenadores, né, sempre que possível, e peçam que eles disponibilizem uma hora atividade para vocês tratarem desse assunto, né, junto com os outros colegas, para observar, né, para levantar aí os dados da escola e pensarem juntos soluções. Então fica mais esse quadro aí também que eu pensei muito, que eu falei assim, dentro da minha ótica e da minha visão, ele serviria para nós como professores e de alguma forma na sala de aula. Isso que eu queria trazer para vocês, né? E aí eu queria que passasse para o próximo, né? Que é fechando aí o nosso assunto, né? Eu trouxe essa frase curtinha aí, que é entre a recusa e o entusiasmo, que ocorre a estrada da compreensão crítica, do José Paulo Paes. Por quê, né? Eu trouxe essa frase. Porque, assim, nós temos uma tendência, né, como humanos que somos, a sempre recusar, né, a sempre temer, né, porque é algo que faz parte da nossa essência, né, que é temer o novo, que é desconfiar, e isso não é errado, né, recusar não é errado, é uma forma de defesa, de autodefesa, mas que é importante a gente, ao mesmo tempo dessa recusa, que é natural, né, do ser humano, a gente também tenha a abertura para o entusiasmo, para o otimismo, né, para aquilo que é novo, como uma possibilidade de mudança, de transformação. Então, é no meio desses dois, né, que está um caminho que vai nos tornar críticos, né, porque é temendo o novo e observando ele dentro dos pequenos detalhes que a gente pode acreditar que existe solução, né? E isso para tudo, né? Para tudo na vida. Né? E eu trouxe essa frase para a gente refletir sobre isso mesmo, né? A avaliação muitas vezes, né, vinda das diferentes esferas, né? Dentro da escola, essa avaliação que, né, tem escola que produz um instrumento desse anualmente, bimestralmente, que não deve ser o único também, viu? Que a gente dentro da sala de aula tenha todos os nossos diversos instrumentos para avaliar os nossos alunos nos diferentes contextos e possibilidades e desenvolvimentos que acontecem na sala de aula. Mas quando sempre vem algo de fora, a gente tende a recusar, né? Bom, lá vem história,
Ela vem de cima para baixo. Isso é natural mesmo, é normal e é necessário como autodefesa. Mas que ao mesmo tempo que isso ocorra também um olhar, né? Um olhar crítico, que só vai acontecer se você tiver otimismo. Então, eu queria deixar para vocês essa frase também. E aí, e falar mais uma coisinha que eu falei de manhã, e eu não sei por que eu falei isso, foi em um determinado momento, mas eu anotei aqui. E eu anotei aqui, não sei se eu vou conseguir terminar a fala de hoje, para mim está sendo um dia bem difícil. Mas a gente entender que a escola é um lugar de refúgio, é um lugar de oportunidade, de acolhimento e credibilidade, né? É um lugar que a gente tem que acreditar, né? É um lugar, como eu disse para vocês aí, pensando nessa frase, de otimismo, de acreditar que pode ser um local de transformação, né? Muitas vezes esse lugar que para a gente é só o nosso trabalho, né? Eu vou trabalhar, hoje eu vou dar aula, né? É o nosso local de trabalho. Para a gente é só isso. E hoje, não sei em que momento eu entrei nesse assunto, mas ele é um lugar para muita criança. Um lugar que é um refúgio. Que é o lugar onde ele sabe que ali ele pode, que ali ele é acolhido e que ali ele pode fazer algo que alguém acredita de verdade nele, que ele é capaz. Que você seja esse refúgio na vida dos nossos alunos. E eu queria que vocês respondessem no chat a mais 2 perguntinhas que estão no próximo slide. Se você já conhece os resultados ou não, né, gerados pela plataforma, se você em algum momento, durante aí, as avaliações que ocorreram desde 2017, você teve acesso à plataforma ou não, né? Então, coloca lá no chat, número 1, sim, não, tive formação, né, o coordenador levou, enfim. E a questão 2, coloca lá o número 2, se alguma desses relatórios que eu apresentei, desses recortes, se eles de alguma maneira serviriam para o seu trabalho. De que maneira eles serviriam, né? Então, me serviria para isso, ou me serviria para isso, ou não me serviria para nada. Não serve, Lúcia. E beleza. Então, eu queria que vocês respondessem isso pelo chat. Eu sei que nós temos uma aluna que está com dificuldade aí de responder, não tem problema. Depois, se ela quiser mandar um áudio, né, não sei se ela tem algum dos nossos números aí, mas enfim, se ela quiser também responder posteriormente, na próxima aula, ela trazer para a gente a devolutiva disso daí, não tem problema. Tá bom, meninas? Então, a conversa de hoje, que é um monólogo, infelizmente, está encerrando, e eu queria agradecer, né, de coração, vocês estarem conosco aí até o final. Tá vendo que já tem gente respondendo, que bacana, né? Isso é bem legal. E aí eu encerro por aqui, né, agradecendo muito, e que vocês se cuidem da família, redobrem os cuidados, continuem evitando aglomeração, sigam todos os protocolos, isso é muito importante, para que todos nós consigamos atravessar esse momento, né, e possamos estar juntos de novo no presencial, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula, que já será a última do nosso módulo, sobre conversas de avaliações externas. Um beijo. Muito obrigada. Me despeço aqui de vocês. Muito obrigada. Ótima tarde. Obrigada meninas, obrigada professora Lúcia. O chat continua aberto para quem quiser terminar de responder as questões. Obrigada, gente, boa semana. Lilian, posso tirar uma dúvida com você?
Claro, só um minutinho, para que É eu a já... Marisa. Ai, eu tô vendo, tudo bem, Marisa? Pode falar. Tudo bem, por você? favor. Então, bem. eu consegui finalizar a minha atividade que é para entregar hoje.